Olá, irmãos. Essa semana nós vamos falar sobre a natureza da fé que nos salva. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, a nossa fé, ela tem que ser lá desde o começo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse Deus que existe desde sempre e para todo sempre, é onde está ancorada a nossa fé. Se não for assim, a gente se atrapalha, certo, Márcio? Com certeza. Até porque tudo isso que está escrito em Gênesis 1 até Gênesis 2 ali, nenhum ser humano estava lá para ver o que Deus fez. Tudo isso que nós recebemos de informação, do que foi feito, da forma como foi feito, tudo isso nós cremos por fé. Moisés não teria escrito se também não tivesse fé no que Deus o falou, No que Deus do que falou veio para para ele para trás. escrever, exatamente. Nós sabemos que tem muitas pessoas que depositam sua fé em coisas, depositam sua fé em si mesmo, no fruto da obra das suas mãos. Tem pessoas que nos jogos, né, acabam depositando fé, torcendo para que alguma coisa aconteça, e não é dessa fé que nós estamos Até, falando. até chamam de fazer uma fezinha, né? Fazer uma fezinha. Não é dessa fé que nós estamos falando. Nós estamos falando da nossa fé como discípulos de Jesus. A nossa fé, ela é fundamentada em uma pessoa, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esses três são um e é neles que está depositada a nossa fé, Amém. na capacidade deles fazerem as coisas. Não nas coisas que eles fizeram ou que eles podem fazer apenas, mas na capacidade deles. Deles, é um relacionamento com alguém. E também lá em Gênesis é onde fala não somente de como as coisas foram criadas, mas também que o homem que foi criado se separou de Deus por causa do pecado. E é sobre essa fé para a salvação que nós estamos falando hoje aqui, Perfeito. né? Que ela não é uma fé baseada em coisas que eu faço ou em vontades que eu tenho de que coisas aconteçam, mas é uma fé baseada no que uma pessoa fez por mim, Amém. no que Jesus fez por mim, me substituindo, morrendo no meu lugar, pagando o preço do meu pecado e ressuscitando. No momento que eu tenho fé nessa obra de Jesus, aí então eu posso estar diante de Deus agora, ser adotado por Deus como um filho, e a partir de então eu posso começar a ter as obras em Cristo. Perfeito, Márcio. Até porque, se nós lembrarmos de Cornélio, né? Cornélio fazia boas obras, era um homem piedoso, né? As suas orações chegaram a Deus, só que aí Deus deu revelação a ele que ele precisava ouvir mais sobre isso. Por vezes, as pessoas têm um coração bom e fazem coisas boas, mas fazendo um parênteses aqui, que eu acho que vale a pena, Márcio, chamar a atenção disso, Jesus, quando veio fazer essa obra de viver uma vida irrepreensível, ser crucificado, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, ele não estava fazendo para nós. Não era uma boa obra para nós. Era por nós. Era para Deus, né? Sim. Então, quando nós entendemos essa obra de salvação, podemos, a partir daí, passar a fazer as coisas para Deus, em benefício de outros, como boas obras, caridade, suporte, acolher a viúva, o órfão, sim, em benefício de outros, mas é para Deus, não é para os outros. Se nós fizermos para os outros, nós estamos até de forma egoísta, querendo algum reconhecimento, buscando aqui uma recompensa, e isso se resolve aqui mesmo. É porque se tu for fazer para os outros, qual é o objetivo de tu fazer para os outros? Ah, é porque eu quero ser uma pessoa boa, que eu quero Dormir tranquilo? dormir tranquilo, repartir aquilo que eu tenho, não há nenhum problema em repartir aquilo que tu tem, mas isso não resolve o teu problema do pecado para a salvação, Uhum. né? A fé que nós temos que ter não é baseada em coisas boas que a gente faz. Pegando o exemplo do Cornélio, Uhum. que tu citaste, né, o Cornélio fazia coisas boas, tanto é que Deus recebeu diante dele essas coisas boas e disse, ó, agora eu vou parafrasear aqui, né? Como se Deus dissesse assim, eu vou precisar ajudar ele, porque ele quer muito me agradar, mas para me agradar, para ser aceito por mim, ele precisa de algo mais, que é crer no sacrifício do meu filho por ele.
A partir daí, então, as esmolas do Cornélio vão chegar do jeito que tem que chegar, as orações vão chegar do jeito que tem que chegar, e ele vai estar comigo para sempre, para toda a eternidade. Senão as obras do Cornélio ficariam aqui na terra, né? Por mais que chegassem diante de Deus, Deus viu o que ele estava fazendo, o Cornélio ia morrer e ia ficar por aqui. E não é esse o propósito de Deus, né? Não. Deus queria, de fato, ter ele perto. E nem é o propósito do que nós estamos falando aqui. Ó, pessoal, a partir de agora, né, foquem na fé, na salvação e esqueçam as boas obras. A fé sem obras, ela é morta. As obras, elas são uma manifestação da nossa fé. Até porque se nós estamos fazendo para Deus, então, naturalmente, né, Deus vai nos dar percepção de quem está ao nosso lado precisando de alguma coisa que nós podemos ser instrumentos e ferramentas. Então as obras vão estar lá, mas elas são para a glória de Deus, elas não são para a nossa glória. Então, irmãos, essa fé que nos salva, ela veio de Deus para nós. Não fomos nós que decidimos um dia, nós vamos ter fé no Evangelho. Não. Deus, na sua onisciência, na sua decisão, enviou alguém para falar o Evangelho para nós, para pregar o Evangelho para nós, para que nós pudéssemos ter essa fé necessária para nos salvar. A iniciativa veio dele. Essa é a natureza da nossa fé. Essa fé veio de Deus para nós, nos converteu. E ela não só nos converteu para nos colocar junto do Pai, lá no céu, que é o que vai acontecer depois, mas ela nos mantém aqui embaixo por enquanto, executando as obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nessas obras. Mas nunca pense que essas obras vão te fazer ficar mais salvo do que Cristo já fez que tu ficasse. Nunca pensa isso, né? As obras, elas dão testemunho da salvação que já aconteceu. Elas não falam de uma salvação que vai acontecer. Não é ruim, né, Márcio, a gente querer receber um reconhecimento. Só que espiritualmente falando, o nosso reconhecimento é lá. Se a gente receber aqui, o pacote ficou completo e ficou, né? Se nós fizermos para Deus, então, quando alguém vem nos agradecer por alguma coisa, dê glória a Deus. Ajude a pessoa a enxergar que tu foste instrumento. Amém. E se nós direcionarmos a glória para Deus, então nós vamos estar agradando o Pai. Aí sim as coisas se completam. Amém. Né? Porque cada um de nós é instrumento e como o Márcio disse, né, nós fomos chamados para as boas obras que de antemão foram preparadas para que cada um de nós andasse nelas. Amém. Cada um de nós num endereço, cada um de nós num círculo de amizade, de trabalho, de moradia. Quais são as que eu tenho para mim? Quais são as que o Márcio tem para ele? E quais são as que vocês têm para vocês? Amém. Deus sabe. Vamos buscar e aí vamos agir, né? Para as pessoas, não, para Deus. Em benefício das pessoas. Amém? Amém. Amém. Abençoamos os irmãos, então, para que possam meditar em toda essa palavra, praticar ela e praticar as obras decorrentes da fé que Deus já colocou no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.